Oi meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Laís e hoje a gente vai falar sobre texto, gênero e discurso. Vamos lá? Vocês já pararam para pensar que existe alguma diferença sobre o que é texto, o que é discurso, o que a gente pode chamar de gênero textual ou o que a gente não pode chamar, na verdade, de gênero textual? É sobre isso que eu quero bater um papo com vocês hoje. É o seguinte: a gente entende como texto um enunciado que faça sentido. Só que quando a gente fala sobre enunciado, vem na cabeça das pessoas sempre um texto escrito. As pessoas nem cogitam pensar que pode ser um texto falado, sequer cogitam pensar que pode ser também um texto não verbal. Então, quando a gente fala assim, olha, traz para mim um texto, ou, por exemplo, eu sou professora. Se eu peço a algum aluno para me trazer um texto, dificilmente no dia seguinte algum aluno vai chegar lá com uma imagem. Os textos que eu vou receber serão, na maioria deles, textos escritos. E por que isso? Não sei, convencionou-se assim. Então, toda vez que a gente fala texto, a escola faz muito isso. O aluno sempre entrega para a gente alguma coisa que está escrita. Mas qual que é a definição de texto real? O que a gente tem que entender como um texto, O texto, pessoal, é uma unidade de sentido. Então, como é que a gente compõe essa unidade de sentido? Por meio dos enunciados. Então, a gente tem um enunciado, um conjunto de enunciados, e que naquele contexto faz sentido. E por que eu estou falando isso, naquele contexto? Porque pode acontecer que, em alguns casos, um conjunto de enunciados ou um enunciado não faça o menor sentido. Nesse caso, ele não será um texto. Exemplo, uma situação de emergência, uma pessoa grita socorro. Isso é um texto? Sim, isso é um texto. E reparem bem, esse texto é composto por uma palavra. Pode acontecer, então, dos textos serem compostos por uma palavra quando eles são verbais? É claro que pode. Depende do quê? De um contexto e do sentido dentro desse contexto. Então, o que manda na hora da gente entender algum enunciado ou algum comunicado como texto? O fato dele fazer sentido. Outro exemplo, eu trouxe aqui nessa apresentação duas coisas. Um exemplo que já está super, ultra, mega batido, mas que é bom a gente relembrar, que é esta plaquinha aqui do proibido fumar. E isso daqui é um exemplo clássico de um texto não verbal. Por quê? Faz sentido, A gente entra nos estabelecimentos, geralmente tem uma plaquinha dessa. E qual que é o sentido disso? Gente, é proibido fumar nesse estabelecimento, não pode acontecer isso. Sentido completo, ok, tá todo mundo feliz. Contudo, a modernidade ela vem se apropriando de certas coisas e ela o faz muito bem. Nós, aí eu me incluo também, eu adoro emoticons. E os meus alunos também, eu acredito que vocês que estão assistindo amam os emoticons. Então, o que acontece aqui? A gente tem sentidos completos com essas carinhas aqui, ó. Então, eu colei algumas aqui e, eventualmente, não tem a que eu mais gosto, que é aquela do menino fazendo... Minha preferida é aquela. Então, o que a gente tem aqui? São reações. E essas reações podem ser interpretadas como um texto? Claro que sim. Nesse sentido aqui, elas são um texto, porque fazem sentido, Pensa comigo, você vai chegar atrasado e se despede da sua mãe e manda esse bonequinho aqui, ó, com um beijinho de coração. O que isso significa? Tchau, beijo, não é? Ou seja, faz sentido, tem um sentido completo, é um enunciado. Outra dúvida que tem sempre aluno que tem, gente. Ai, professora, esse quadro é um texto? Sim, é um texto. Ai, professora, mas esse quadro, não entendo o sentido dele. Gente, vamos procurar que tem. É um texto não verbal. Ah, e aquela escultura que está ali no museu? Aquela escultura que eu achei super legal. É um texto? É um texto. Então, a gente tem que começar a abrir a nossa cabeça para entender que texto pode ser um enunciado com sentido. Esse enunciado com sentido, ou esse conjunto de enunciados, ele não precisa ser um texto escrito. Ele pode ser falado, ele pode ser uma linguagem não verbal, ele pode ser constituído de uma linguagem mista, Exemplos de histórias em quadrinhos, que a gente precisa, primeiro,
entender o que é aquele desenho, o balãozinho sozinho não faz sentido completo, então ele precisa também do bonequinho, que a gente precisa, por sua vez, daquela expressão facial que o bonequinho vai trazer para a gente ou não. Então, nesse caso, vamos entender como um texto, um enunciado, ou um conjunto deles que seja, mas que faça sentido. Eu trouxe aqui um outro exemplo, pensa comigo. Um belo dia, um professor chega na sala e fala um monte de palavra solta. Um monte de palavra solta. Sei lá, ele fala, por exemplo, ele lê a lista dele, né, de sacolão. Aí ele chega na sala e fala assim, abóbora, chuchu, brócolis, couve-flor. Nesse sentido, vai fazer... Nesse contexto, vai fazer sentido? Obviamente que não, porque ele deveria falar bom dia, ele deveria falar outra coisa, ou antes introduzir isso. Pessoal, vou ler agora a minha lista do sacolão, né? A minha lista da feira. Não, mas muito pelo contrário, ele já chega e fala isso. Ou seja, nesse contexto, isso não faz parte das coisas que nós classificamos como um texto. Mas, se ele escreve lista de compras e começa a colocar esse tanto de coisa naquele papel, ali vai fazer sentido? Sim, por quê? Porque é uma lista de compras. Então, nessa realidade, isso é um texto? Sim. Então, muita atenção na hora que a gente for considerar as coisas de um texto ou não, porque a gente tem que pensar em diversas outras coisas, né? Por exemplo, na realidade que aquilo está inserido. Beleza? E aí, assim, só para completar, eu trouxe aqui um exemplozinho. Isso daqui é o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em texto. Não mentam para mim, é isso mesmo que vocês estão pensando. O texto é uma coisa escrita no papel, né? Que pode ser a mão, pode ser a lápis, pode ser a caneta, pode ser digitado, enfim, pode ser do jeito que quiser. Mas isso daqui não é um texto, só isso, na verdade. Isso daqui é um texto, mas isso não é o representativo de texto de todos os textos que existem no mundo, né? Como eu disse, acho que a gente tem 1 milhão de textos por aí, basta fazer sentido. Um enunciado, um conjunto deles, pode ser verbal, pode ser não verbal, enfim, tem que fazer sentido. A partir daí, a gente tem a definição de discurso. Pessoal, agora a gente vai começar a pisar em ovos. Porque o que é um discurso? O discurso ele é um processo comunicativo. E o que isso significa, né? O que significa a gente falar que é um processo? Tudo que é um processo, a gente tem que pensar que são diversas coisas coordenadas, ou diversas coisas, né, que são levadas em consideração, ou diversas coisas que são ordenadas numa ordem própria. Então, o que é o discurso? O discurso são os enunciados, e esses enunciados, o que a gente tem que pensar sobre eles, né, quando a gente fala no discurso, né? Eles fazem parte de um processo comunicativo que leva em consideração os interlocutores, que são, né, as pessoas que participam disso, a finalidade desses interlocutores estando lá naquele momento, ou, né, enfim, escrevendo para um momento futuro, o local em que aquilo é produzido. E quando a gente fala em interlocutores, a gente pensa em todos os desdobramentos. Vocês lembram dos desdobramentos da variação linguística? Quando a gente pensa assim, olha, né, a gente tem que levar em consideração a realidade da pessoa, a gente tem que levar em consideração a classe social e tal. Isso tudo é elemento em que a gente tem que dar uma atenção, um elemento que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de discurso. Os textos, eles estão inseridos dentro de um discurso, se é que vocês me entendem. Um discurso, ele é uma unidade muito grande e os textos estão ali inseridos dentro do conceito, né, daquilo que a gente chama de discurso. Por quê? Porque o discurso, ele leva em consideração um monte de outras coisas que a gente não consegue perceber apenas com os textos. Então, o discurso marca para a gente a posição dos interlocutores, o jeito que eles pensam, ou o discurso, né? Se você tira aquele discurso de um contexto, aquilo pode gerar algum tipo de problema. Então, quando a gente pensa em discurso, eu quero que vocês pensem num processo comunicativo, em todo um processo comunicativo que leva em consideração as pessoas que estão falando, o modo com que elas estão falando, por que elas estão falando, onde elas estão falando. Isso tudo é importante quando a gente pensa em discurso, porque
discurso, há quem diga que ele está tão ligado às pessoas, né, o modo de vida, os valores delas, que ele jamais sai dessas pessoas. Então, quando a gente pensa em discurso, eu gostaria que vocês pensassem nisso, tá beleza? Continuemos então. O que é intencionalidade discursiva? Que é um desdobramento do discurso, né? A intencionalidade discursiva, ela é marcada para a gente com o objetivo da fala, o objetivo daquele discurso, né? Que nem sempre precisa ser uma fala. Exemplos. Trouxe alguns aqui. Não sei se vocês estão reparando, aqui a gente tem uma janela aberta. Uma paisagem bonita, olha só. Essa janela aberta, né? Vamos supor que tá ventando pra caramba e você tá sentado no rumo da janela. E aí tem outra pessoa na sala com você. E você fala assim, nossa, tá ventando muito, eu tô com frio. Você disse, nossa, tá ventando muito, eu estou com frio. Mas o que você quis dizer? Ou qual que é a sua intencionalidade discursiva nesse sentido? Fecha a janela, não estou gostando do vento. Então, notem o seguinte, às vezes a intencionalidade discursiva, ela não casa com a própria fala ou com o próprio texto. Por quê? Às vezes a gente fala um texto querendo dizer outra coisa. A gente é mestre para fazer isso. Então, eu trouxe aqui um outro exemplo. Vocês estão vendo uma mesa posta, linda, bonita, né? Toda harmônica, azulzinha, com florzinha e tal. E aí, a gente tá lá com essa mesa posta e chega uma pessoa na sua casa, na mesma hora. A pessoa bateu na sua porta. E aí, a pessoa fala com você assim, você tá com fome? Né? Ou você fala com a pessoa, você tá com fome? Você não quer saber se a pessoa tá com fome, você quer saber se a pessoa quer almoçar ou quer jantar com você, ou quer sentar à mesa com você. Então, notem aqui mais uma vez, a gente tem a intencionalidade discursiva e a gente tem um texto. E nem sempre eles são idênticos. Às vezes, com um texto, a gente quer dizer outra coisa. O exemplo da janela é clássico, eu acho que pode ter acontecido na vida de todos nós. E o exemplo da mesa não é tão clássico assim, mas é também um exemplo muito comum. Então, intencionalidade discursiva é o que a gente quer com aqueles textos, né? O que eu quero dizer com esse texto? Ou o que é importante que o meu interlocutor entenda com esse texto que eu estou dizendo, né? Entenderam? Por fim, a gente fala em gênero textual. O que é um gênero textual? Gênero textual são nada mais, nada menos que os textos que circulam por aí na vida, né? Um convite, um rótulo, um manual de instrução, uma notícia, um poema. Então, todos os textos que circulam por aí na vida fazem parte de gêneros textuais. E qual que é a principal característica que a gente tem que pensar? Os gêneros, eles são razoavelmente constantes. Isso quer dizer o quê? Que todo convite vai se parecer lá entre eles, que toda manual de instrução também será parecido entre eles lá, que todo rótulo tem lá suas semelhanças. Então, os gêneros, eles têm características constantes. Isso é uma das características deles, né, dos gêneros textuais, de maneira geral. E a segunda que são textos reais, que são textos que circulam na nossa vida, que são textos que a gente usa o tempo inteiro. Então, geralmente, quando a gente pede para vocês escreverem algum texto, aí vocês ficam bravos com os professores de produção de texto, coitados, né? Não fiquem bravos conosco. A gente fala o seguinte, imagine que, sempre começa assim, o que a gente quer dizer com isso, com esse imagine que? Que aquele texto que você vai escrever, ele existe numa vida real ou numa vida imaginária que a gente inventa ali naquele momento para escrever os textos. Então pensem nos textos, né, nos gêneros textuais como isso, como textos que circulam na vida das pessoas e que têm características razoavelmente constantes. Então, todos os convites se parecem, todos os manuais se parecem, enfim, todos os textos que fazem parte de um gênero X, eles guardam alguma semelhança, até porque são essas semelhanças que fazem com que a gente classifique-os dentro daquele gênero, tá certo? Pessoal, beijo para vocês e até a próxima!